Sua vida não será mais a mesma. Estude a Bíblia no Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil em Lagarto. Matrículas abertas. Maiores informações, telefone 3631-1524 ou 9941-0992. Aproveitem o início do ano para adquirir novos hábitos. Valorizem o lazer, a saúde. E pensando nisso, que o Zé Grande oferece-lhes as melhores bicicletas, com preço e qualidade excepcionais, disponíveis há mais de 35 anos aos seus clientes. Zé Grande Ciclomotores, 3631-2901. Valorizem a vida. ZYM 635, Rádio Juventude FM de Lagarto, operando em 104,9 MHz. Este é o programa Esperança no Ar, da Igreja Presbiteriana aqui em Lagarto. Você sabe de onde vem, para onde vai? Você tem certeza que vai chegar lá? Esta é a pergunta que fazemos a você. No tema de hoje, nessa tarde, viver com um propósito e para um propósito. Qual o propósito da sua vida? Por que você está vivo? O que você está fazendo? Qual o sentido da sua vida?
Se você não sabe, tentaremos responder segundo a palavra de Deus. Fique ligado, este é o programa Esperança no Ar. Vamos ouvir mais uma música com o Quarteto Atos. Viver ao lado de Jesus, meu Senhor, que prazer estar no céu com Cristo, meu Senhor. Feliz, feliz serei, feliz, feliz serei. Não quero me demorar, ó Pai, não quero aqui mais ficar sofrendo assim. Bom Senhor, quero já partir para meu lar lá do céu. Viver ao lado de Jesus, meu Senhor, que prazer estar no céu com Cristo, meu Senhor. Feliz, feliz serei, feliz, feliz serei. Não quero me demorar, ó Pai, não quero aqui mais ficar sofrendo assim. Bom Senhor, quero já partir para meu lar lá do céu. Viver ao lado de Jesus, meu Senhor, que prazer estar no céu com Cristo, meu Senhor. Feliz, feliz serei, feliz, feliz serei, feliz, feliz serei. É o que você deseja, ser feliz? Pois a palavra de Deus nos diz que a única forma de sermos felizes é ao lado do Senhor Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, o único que nos leva ao Pai. É nessa convicção que estamos realizando o programa Esperança no Ar, aqui na Juventude FM 104,9, na cidade de Lagarto. São exatamente 14 horas e 21 minutos. E nós cumprimentamos a todos que nos ouvem pela internet ou mesmo nas ondas do rádio aqui em nossa região. Vamos ler a palavra de Deus no Salmo 24, Salmo de Davi, que diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém. Em nome do Senhor, o Rei da Glória, a quem pertence toda a terra, pertence todos os que nela habitam, também os mares e todas as montanhas, os continentes, tudo que há, pertence ao Senhor. Em nome dele que estamos aqui nesta tarde para falar com você sobre o Evangelho que ele nos entregou, as boas novas de salvação, boas novas de libertação, boas novas de paz junto ao seu coração. Ouça o programa Esperança no Ar, medite na palavra que tem sido lida e pregada, que isso seja alento para o seu coração, porque é palavra de Deus e ela não volta vazia. Portanto, te convidamos e te desafiamos a crer naquele que é o Senhor, a quem pertence toda a terra, inclusive a sua vida. E você não pode entender
algum propósito da sua vida, da sua existência, se você não reconhecê-lo como Deus, não reconhecê-lo como Senhor de sua alma. É por isso que estamos aqui nesta tarde para proclamar a sua santa e bendita palavra. Vamos ouvir na voz do irmão Estênio Márcios, o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Levantai-vos, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portais, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Levantai-vos, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei? É o Senhor, forte e poderoso. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei? É o Senhor, poderoso nas batalhas. É o Senhor. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Levantai-vos, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Quem é o Rei? É o Senhor dos exércitos. Quem é esse Rei da Glória? Quem é o Rei? É o Senhor. Ele é o Rei da Glória. É o Senhor. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Exatamente 14 horas e 28 minutos aqui na Juventude FM para Lagarto e toda a região, e você que nos acompanha na internet para todo o mundo. Desejamos que essa palavra chegue transformando o seu coração, te abençoando, porque é palavra de Deus. Nós exaltamos o Senhor conforme o Salmo 24, o Senhor que é o Rei da Glória, Cristo Jesus. E agora continuamos a bendizê-lo, porque toda a honra e toda a glória seja devida a Ele. Glória para sempre ao Senhor. Vencedores por Cristo. Vamos ouvir.
Jesus, o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. A Cristo Jesus, o Senhor de toda glória, a Ele pertence a nossa vida e por Ele estamos aqui para ler a Sua palavra, palavra que nos anima, consola, desperta e também repreende o nosso erro, o nosso pecado, para que nos voltemos cada vez mais para Ele e vivamos segundo o Seu querer. É nesse propósito que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, e assim vamos ler também nesta tarde Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos de 18 a 32. Nos diz a palavra de Deus: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em vez do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus,
o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Esta é a palavra de Deus que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos, e essa palavra se perpetua a nós hoje, e assim será, porque a palavra de Deus permanece para sempre. Esta palavra que nos ensina sobre a ira de Deus que cai sobre aqueles que, conhecendo de Deus, sabendo que Deus é real, é verdadeiro, é o Criador, não lhe reconhecem como Criador, não lhe adoram como Criador, mas em vez de devotar-lhe toda a honra e toda a glória, como cantamos agora há pouco nas canções que aqui foram ministradas, ao contrário, dão glória à criatura. E porque essas pessoas fazem isso obstinadamente, negam e sufocam as suas próprias consciências, o próprio Deus lhes entrega a uma mentalidade reprovável, a ponto de se degenerarem entre si, tal como se vê nos dias de hoje. Portanto, fica a mensagem do Senhor. O Senhor nosso Deus se revelou do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por isso mesmo, isso manifesta a grande estupidez do ser humano. Pense sobre isso. Pense como o homem tem sido estúpido em não render glória ao Senhor que lhe criou a vida, que lhe dá o fôlego, aquele que lhe sustenta a vida. Pense sobre isso, e é sobre essa estupidez que se revela no coração do homem sempre que ele está diante dos atributos de Deus, atributos invisíveis da sua grandeza, do seu poder, seu amor, sua justiça, sua majestade e sabedoria, e ele não lhe reconhece como Deus, bem como o seu eterno poder, que cria todas as coisas do nada, cria a vida, cria o mundo onde vivemos, o universo onde estamos situados, e ainda assim o homem não lhe reconhece como Deus. Tais homens são por isso indesculpáveis, disse a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 32. Pense sobre isso. E pense também, a partir da canção que vamos ouvir agora, Eduardo Mano, Minha Estupidez, quando eu não reconheço Deus como meu Criador. Esquecer de que estás constantemente ao meu redor, e como ingrato que sou, não ouço tua doce voz que ecoa em meio à criação. Esquecer de que estás constantemente ao meu redor, e como ingrato que sou, não ouço tua doce voz que ecoa em meio à criação. E basta eu olhar para fora do meu mundo para enxergar que há um mundo que resplandece teu amor. E quando eu me lembro que posso descansar, deixando tudo aos teus pés, fica mais fácil te encontrar. E vejo os montes espalhados sobre a terra,
para fora do meu mundo, para enxergar que há um mundo que resplandece o teu amor. E quando eu me lembro que posso descansar, deixando tudo aos teus pés, fica mais fácil te encontrar. E vejo os montes espalhados sobre a terra, e ainda um lago que reflete o azul do céu, e todo verde que puseste sobre o solo declara o teu poder. Pois não há outro que deseje assim o faça, e que chama para si os que são seus. Tua bondade sempre eterna e sublime me leva a te adorar. Muito bem, você ouviu na poesia do Eduardo Mano a expressão do texto de Romanos capítulo 1. Quão é estúpido, quão é louco, quão sem noção é aquele que não reconhece o Senhor Deus na criação, não lhe percebe como Deus, como o sustentador de sua vida, aquele que não lhe devota toda a honra, toda a glória e todo louvor, aquele que vive uma vida voltada para si mesmo, de si para si mesmo, que acha que a sua vida, o único propósito é satisfazer aos seus próprios interesses. Esse se mostra, como diz a palavra de Paulo escrevendo aos Romanos, um estúpido. E foi o que disse na poesia de Eduardo Mano, na música Minha Estupidez. Este é o programa Esperança no Ar, programa da Segunda Igreja Presbiteriana aqui em Lagarto, a Congregação Presbiterial Esperança, localizada ali na Avenida Contorno 1332, próximo ao Posto Central e à Farmácia Aqui Saúde. Você é o convidado para estar conosco, para orar conosco, estudar a palavra na quinta-feira, às 19h30, e no domingo, o estudo da Palavra de Deus na Escola Dominical, às 16 horas, e o culto ao Senhor às 17 horas. Muito bem, você é o nosso convidado. Manda um abraço agora ao nosso irmão, o missionário Marcelo, que nos ouve na ID Shopping. Da mesma forma, nossa irmã Idiana na Odontoide, e nossos irmãos Robson, Thalita, Rebeca e Alice, também na sintonia. Nosso irmão Nielton em Recife, com sua família, Elismares, Gabriel e a Sofia. Deus abençoe a vocês. E lá em minha casa também a turma está ligada. A Lindiana, Cícero, Zenas e Laura estão na sintonia e nos apoiando aqui. Luciano e David com sua equipe. Deus os abençoe. Vamos lá, vou ouvir mais uma música. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Deve ser essa a nossa disposição de coração, nossa mente totalmente entregue ao Senhor. Vamos ouvir essa música que é tradicional do cancioneiro protestante. Seja dor que
gratidão por teu amor. Em tudo em ti clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. Minha possessão eterna, mais que a vida, mais que o amor, mais que tudo que conheço, és meu Deus, meu Salvador. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre. Na jornada minha Muito bem, este é o programa Esperança no Ar. E assim como acabamos de cantar, seja esse o nosso desejo de estar mais próximo de Deus nessa nossa jornada aqui, enquanto nos preparamos para a eternidade. E assim como falamos na semana passada, o texto de Daniel, capítulo 12, versículo 2, todos ressuscitarão, mas uns ressuscitarão para a alegria eterna e outros para a tristeza e vergonha eterna. Que tipo de ressurreição está reservada para você? Você tem buscado já nesta vida viver junto de Deus? Muito bem, o tema desta tarde do programa dessa semana é Vivendo por um Propósito, e esse tema nós encontramos no texto do Senhor Jesus, o Evangelho, narrado por Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Se você tem uma Bíblia em sua casa, acompanhe conosco. Pode fazer a leitura junto conosco, ou mesmo aí ouvindo, se você estiver guiando o seu carro, se você estiver no seu local de trabalho. Diz o texto sagrado em Marcos, capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre.
Amém. Assim nos disse a palavra de Deus. Muito bem, queridos. O texto aqui lido do Evangelho do Senhor Jesus, narrado por Marcos, ouvido diretamente do testemunho pessoal do apóstolo Pedro, que andou com Cristo, e ali relata o Evangelho para que esse testemunho estivesse constantemente sendo lido e rememorado na igreja em Jerusalém. Aqui nos apresenta o princípio do Evangelho do Senhor Jesus, como acabamos de ler, Marcos 1, versículo 1. É bom destacar isso. Este Evangelho não é de homens, este Evangelho não é de pecadores, este Evangelho pertence a Deus, pertence ao relato da vida de Deus Filho Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, cuja glória foi vista, que pisou esta terra e esteve para reunir um grupo de apóstolos e enviá-los ao mundo para pregar sua palavra, palavra de salvação, palavra de libertação, cumprindo as profecias antigas. E é justamente para cumprir as profecias antigas que antes mesmo do Senhor Jesus Cristo iniciar o seu ministério, um profeta, na verdade o último dos profetas, aquele que faz a transição entre o Antigo e o Novo Testamento, João Batista, é enviado no cumprimento da profecia entregue a Isaías. E essa profecia já prenunciava que viria adiante do Salvador alguém que lhe prepararia os caminhos, aquele que prepararia os corações para ouvir a mensagem do Senhor Jesus, aquele que despertaria o povo depois de ter passado 400 anos em silêncio, visto que Deus calou-se em sua profecia por 400 anos, aquilo que os estudiosos chamam de período intermediário, intertestamentário. Entre o Antigo e o Novo Testamento, Deus não tinha enviado mais nenhum profeta, até que manda aquele a quem Cristo chama de, entre os nascidos de mulher, o mais destacado, o mais elevado, João Batista. E ele chega no cumprimento dessa profecia para vivenciar um propósito em sua vida. Ele vem preparando o caminho e vai preparar o caminho não nos palácios, não entre as ruas principais de Jerusalém, mas vai para o deserto. Note que lá no deserto, embora afastado, embora um lugar arredio, lá ele congrega multidões afluem e vão, diz o versículo 5 de Marcos capítulo 1, multidões saíam a ter com ele. É interessante notar isso, as pessoas deixavam suas cidades, deixavam a capital Jerusalém, deixavam as outras cidades menores, iam em busca de João Batista, porque João Batista estava convicto de que estava vivenciando o propósito de Deus para a vida dele. E aquelas pessoas iam, e o que ele fazia? Cumpria a vontade de Deus na sua vida. Ele foi designado para pregar a palavra, pregava a palavra. Ele foi designado para dar testemunho, dava testemunho. Ele foi designado para preparar os corações para a vinda do Messias, ele assim o fez. Note que ele se entregou plenamente, convictamente para o propósito de Deus reservado para a sua vida. Ele estava vivendo por um propósito. E ali as multidões iam e reconheciam nele o cumprimento das profecias. Ele então preparando o caminho para o Messias. Ele estava tão convicto disso, que mesmo quando as multidões chegavam a confundi-lo com o próprio Messias, o seu coração não se encheu de vaidade, não se envaideceu. E lhe perguntaram: és tu o Messias? És tu o Elias? És tu aquele que deveria vir? Ele disse: não sou. Ele deixa claro, ele, um ato de humildade, ele reconhece que ele não é o Salvador, mas ele veio para preparar o caminho do Salvador. Note então isso, querido ouvinte, que agora nos acompanha na Juventude FM no programa Esperança no Ar. Note que João Batista, vivenciando o propósito da vida dele, se entrega plenamente e se entrega ao que, na visão de outros, como que ao absurdo. Ele vai para o deserto, ele se devota, ele se afasta de todos e então ele vai viver rusticamente, vestindo roupas
como de pessoa totalmente sem nenhuma esperança mais nesse mundo. Alguém que não esperava mais nada deste mundo, porque ele vestia roupas de pelos de camelo. Ele vivia de fato desprovido de todo o aparato material de sua época. Vivia vestido com peles de camelos. Ele também trazia em volta de si um cinto de couro, uma coisa bem rústica, e sua alimentação era a mais básica possível. Se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. É interessante notar que neste relato da sua vestimenta, da sua indumentária, João Batista é relacionado com um dos maiores profetas que de quem Israel já ouviu falar, o profeta Elias. O grande profeta Elias. É tanto que quando vão perguntar-lhe e lhe desejam, por acaso és tu o Elias? Ele diz, não sou Elias. Ele vinha preparar o caminho para aquele que é o Senhor. E então, tal como Elias no passado, lá estava João Batista, vestido rusticamente, alimentando-se precariamente, mas sobretudo entregando-se totalmente ao propósito para o qual ele tinha sido chamado. Ele viveu por um propósito e, ainda que desprezado pelas autoridades de sua época, ainda que fora dos padrões de sua época, ainda que tido como louco e desorientado pelos de sua época, ele não se deteve nessas questões, mas viveu plenamente para o propósito ao qual ele tinha sido chamado. Perguntamos então, caro ouvinte, qual o propósito de Deus na sua vida? Qual propósito você acha que tem para viver? Você de fato tem entendido qual a razão de estar neste mundo, a razão de estar vivendo, a razão de estar convivendo com outros? O que você tem feito tem valido a pena? Tem lhe enchido de satisfação? Você tem acordado cada manhã disposto e satisfeito por aquilo que você tem realizado no correr do seu dia? Tem valido a pena viver a sua vida? No fundo, quando os amigos se vão, quando você está só, quando não há ninguém para trazer uma palavra de apoio e de consolo, quando ninguém ao lado para te elogiar ou te dar algum tipo de apoio, quando você cai em si e avalia quem é você neste mundo e o que você está fazendo, eu pergunto, tem valido a pena? Você tem encontrado um propósito pelo qual você tem vivido? Observe a vida de João o Batista. Entregou-se plenamente e entregou-se inclusive indo à morte no testemunho de Cristo Jesus, quando naquela festa terrível em que Herodes preparou uma festa de cobiça, uma festa de luxúria, sua cabeça foi cortada e entregue por vaidade a uma jovem numa salva de prata, numa bandeja de prata. Esse grande homem, dentre os nascidos de mulher, entre os pecadores deste mundo, o mais elevado e o mais digno segundo o Senhor Jesus Cristo. Este homem que fez a transição entre o Antigo e o Novo Testamento, este homem que foi o último dos profetas, lá estava sendo entregue como um objeto de luxúria, um capricho para uma menina dengosa, para uma menina vaidosa, no pedido de sua mãe. Que coisa! Mas este homem, até o final de sua vida, viveu segundo o propósito para o qual Deus lhe tinha designado. Peço que você, na tarde deste dia, avalie profundamente como você tem vivido, os passos que você tem dado, as pessoas com quem você tem convivido, as ações que você tem tomado e os resultados que você tem colhido dessas suas ações. E considere se de fato você tem vivido para um propósito que é digno de Deus. Tal como lemos o texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, de 18 a 32. E aqui cantamos na poesia, a bela poesia do nosso irmão Eduardo Mano. Quão estúpido é aquele que vive sem saber o propósito da sua vida, e que nesta vida que leva não considera Deus e não vive segundo o querer de Deus para a sua vida. Não reconhece Deus como tal, como Deus, como Criador,
Não lhe reconhece os atributos, ainda que invisíveis, mas percebíveis em sua vida, a justiça, sua sabedoria, toda a sua capacidade em ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Não reconhece Deus no sol que se levanta, não reconhece o poder de Deus no pôr do sol, na brisa leve que toca o seu rosto, no apetite, no saborear de um alimento, de uma fruta. Não reconhece a bondade de Deus na sua vida. Não enxerga nas pessoas em volta de si instrumentos de Deus para te fazer viver melhor neste mundo. E, sobretudo, não reconhece Jesus Cristo como o seu Salvador e não se arrepende dos seus pecados. Que tipo de vida você tem vivido? João Batista viveu para um propósito e cumpriu esse propósito até o fim. Vivendo para um propósito foi o assunto e o tema desta tarde. Pense sobre isso e eu rogo que Deus te dê uma santa inquietação quanto ao propósito que você tem vivido, propósito de sua vida. Se de fato não tem sido o propósito de Deus, que você se inquiete e se perturbe até estar em paz diante de Deus. Tudo ou nada, menos que isso, não aceitaremos diante do Senhor. Que o Senhor Deus te inquiete no profundo da sua alma, para que você viva o verdadeiro propósito de Deus para a sua vida. Vivendo por um propósito, foi o que João Batista assim fez. Que Deus também te conceda essa graça. Vamos ouvir na poesia nosso irmão Estênio Márcio a música A Beleza do Rei. E nesta poesia, em tentar entender a alegria de João Batista em ter servido a Cristo até os momentos finais de sua vida, vida vivida por um propósito. A beleza do Rei. Ouçamos. De boas palavras vaza no meu peito inspiração. Eu consagro tudo ao Rei que escrevi de coração. Minha língua até parece com a pena preferida de escritor habilidoso pra escrever coisa bonita. Pego a viola e canto a canção, é sempre o mesmo refrão. O mesmo tempo é tudo que sei, canto a beleza do Rei. Pego a viola e canto a canção, é sempre o mesmo refrão. O mesmo tempo é tudo que sei, canto a beleza do Rei. De boas palavras vaza no meu peito inspiração. Eu consagro tudo ao Rei que escrevi de coração. Minha língua até parece com a pena preferida de escritor habilidoso pra escrever coisa bonita. Pego a viola e canto a canção, é sempre o mesmo refrão. O mesmo tema é tudo que sei, canto a beleza do Rei. E vem chegando, espada na mão, rugão de flores o chão. Pois os seus lábios graça alcancei, canto a beleza do Rei. Pego a viola e canto a canção, é sempre o mesmo refrão. O mesmo tema é tudo que sei, canto a beleza do Rei. E vem chegando, espada na mão, rugão de flores o chão. Pois os seus lábios graça alcancei, canto a beleza do Rei.
Muito bem, meus queridos. Muito bem, chegamos ao final. Estamos concluindo o programa Esperança no Ar. Programa da Igreja Presbiteriana Esperança aqui em Lagarto, localizada na Avenida Contorno 1332, ali próximo ao Posto Central e à Farmácia Aqui Saúde. Você é o nosso convidado para estar conosco, estudando a Palavra de Deus, orando por você, pela sua família, orando para que Deus te clareie, te dê orientação sobre o propósito para a sua vida e que você viva de fato segundo o propósito de Deus. Eu quero então, não posso terminar esse programa sem mandar um abraço ao nosso irmão Jane que nos ouve aqui também, nos acompanha pela internet. Nosso irmão missionário presbítero Luiz Carlos, que está em Carira. Deus abençoe, meu irmão, você e sua família. Abençoe também nosso irmão, peço que Deus abençoe nosso irmão pastor Clodoaldo Brunet, que nos comunica aqui diretamente de João Pessoa, lá da Paraíba. Que o Senhor o abençoe sua vida, irmão. Estamos aqui no programa Esperança no Ar, aqui em Lagarto, 104,9. E você pode então nos acompanhar tanto pela internet, pelo Facebook aqui, mandar um abraço. Também ao nosso irmão missionário Marcelo da Costa, e aqui nós estamos ligados. Deus abençoe sua vida, você que nos ouviu por esse período de tempo. Com a permissão de Deus, com a graça do Senhor, retornaremos na próxima semana, às 14 horas, aqui na Juventude FM, no programa Esperança no Ar. E que Deus te conceda a graça de viver por um propósito que Ele mesmo quer para a sua vida. E que você não arrede nenhum centímetro desse propósito, para que de fato você entenda o que é ser feliz segundo a perspectiva, segundo a vontade de Deus para a sua vida. Aqui nos despedimos, programa Esperança no Ar, da Igreja Presbiteriana Esperança, Avenida Contorno 1332. Vamos terminar com a música Chegar Lá, do Grupo Resgate. Até terça.